Salve Maria, sou servo missionário Roberto. O tema é simples. É uma só igreja, um só fundamento. Que fundamento é esse? Cristo, ele fundou a igreja, gerou lá na cruz. Em Atos dos Apóstolos 2, a igreja se tornou pública. E quem está edificando essa igreja são os apóstolos. Tanto que Efésios 2:20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Em 1 Coríntios 3:11, já não pode colocar outro fundamento, aquele que já foi posto. Qual o fundamento? Fundamento dos apóstolos. Atos Apóstolos 2 perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Um só fundamento, na sola escritura, né? Olha só, Mateus 16, 18, Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, se Cristo está nos ensinando a palavra, a sola escritura, amigo protestante, está falando que é um só, único fundamento. O fundador da igreja é Cristo. E quem vai edificar esse fundamento, que são as pedras vivas, segundo 1 Pedro 2, 4, 5, são os apóstolos, que vão edificar, Efésios 2:20, esse fundamento, tendo por pedra de ângulo o fundador, Cristo. Em 1 Coríntios 3:11, a Bíblia fala o que para nós? Quanto ao fundamento, ninguém pode pôr outro, diverso daquele que já foi posto, Jesus Cristo. Olha só, é bem convincente a palavra. Já não pode colocar outro fundamento, já qual foi posto. Fundamento dos apóstolos. Cristo, ele é o fundador da igreja. Cabeça da igreja. E a igreja é sua esposa, a sua noiva. Então, essas igrejas vindas de homens, a Bíblia está falando que é outro fundamento. Segundo Coríntios 11:4, ali, Paulo já está falando desse fundamento. Irão pregar outro Jesus diferente. E as pessoas vão aceitar de agradamente, em inspiração de outro espírito. Então, é simples. A Bíblia fala que é um único fundamento, que já foi posto. Um só evangelho, Gálatas. Voltando aqui, Gálatas. Você pega em Gálatas, olha só. Gálatas, aos Gálatas 1:6. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou a graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos, apenas pessoas. Então já fundaram outro fundamento. Quem são essas pessoas? Que vão... olha só, Paulo já fala, apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Olha os outros fundamentos. O outro fundamento de homens, invenções de homens, doutrinas de homens, igreja, denominações de homens, irão pregar outro Jesus diferente, outro evangelho diverso. Para o quê? Para semear a confusão, que não é o fundamento dos apóstolos, que é outro evangelho diverso, que as pessoas vão aceitar agradadamente, segundo Coríntios 4. 1 Coríntios 3:11, já colocaram outro fundamento. A Bíblia já está proibindo, é um só fundamento. Mateus 16:18. Olha só que interessante. A Bíblia vai dando a letra, vai nos ensinando. E as pessoas não se convertem. E vão criando fundamento diverso, fundamento, divisões, distorções, várias igrejas. A mundial é um fundamento, a assembleia é outro fundamento, a triangular é outro fundamento, a adventista é outro fundamento, a plenitude do trono de Deus é outro fundamento, posto por homens. A Bíblia está falando o quê? Já tem um fundamento, já tem um evangelho, já tem uma doutrina, já tem um magistério, já tem pessoas enviadas, já tem pessoas edificando esse fundamento. Efésios 2:20, os apóstolos. Tem um pastor, João 21:15-17. Tem doutrina, as Apóstolos 2:42. É simples entender isso. Paulo está falando o que para nós, cara? É um só fundamento. É uma só doutrina. Olha só. Mateus 16:18, olha só.
A Bíblia é explícita, cara. Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ó. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ó. Sobre ti, Pedro, João 1,42, Pedro, a pedra, a Kéfas é Pedro, a rocha, de edificar o fundamento como pastor, pastoreando essa igreja. Tendo por pedra de angular Cristo. Então, Cristo ele é o fundador e os apóstolos que vai edificar esse fundamento. Aí Martinho Lutero vai e funda outro fundamento, em 1517. Em 16, atrás. Aí vai Calvino, aí vai Wesley, aí vai surgindo essas dimensões de fundamento. Não tem base nenhuma. Se apartou do fundamento. Vão surgir pessoas que vão pregar outro evangelho, semear confusão. Paulo fala, não há dois evangelhos. É um evangelho só, porque é um só fundamento, é uma só revelação, é uma só igreja, é um só batismo, é uma só fé, é um só pastoreio, etc. Escritura. Sola Escritura, como diz o Rafael Pablo. Então, a sola Escritura dá para refutar todos esses argumentos diabólicos, prostituído, fundamento de homens. Invenções de Edir Macedo, invenções de Algernon Duque, invenções de Valdemiro Santiago, invenções do Ellen White, invenções, loucura, desespero, revolta de Martinho Lutero. É outro fundamento. Então a Bíblia já mostra para nós que é inválido. Se surgir pessoas pregando outro evangelho, é inválido. Como vai surgir pessoas pregando outro evangelho? Só você vê hoje em dia aí. Eu sou apóstolo, eu sou bispo. Fundamentos de homens. A Bíblia condena. A sola fider, sola Escritura, somente sola. A Escritura nos mostra tradição, magistério e um único fundamento, e um único fundador, e um único aqueles que vão edificar a igreja. Fundamento, Efésios, para finalizar o vídeo, já de 7 minutos, para não ficar muito grande. É só, Efésios 2:20, ó. Olha só que interessante, ó. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Por que vocês colocaram outro fundamento? Qual já foi posto? Fundamento dos apóstolos. 1 Coríntios 3:11. E profeta, tendo por pedra de ângulo o próprio Cristo. Olha só que interessante. Se vocês aqui, ó. E nele, que todos edifício harmonicamente disposto se levanta até formar um templo santo no Senhor. E nele que também vós outros entrais conjuntamente pelo Espírito na estrutura do edifício, que se torna habitação de Deus. Olha só, cara. Qual é o fundamento? O único fundamento? Edificar a igreja, até tornar um edifício, que é a morada do Espírito Santo que assiste essa igreja. Mateus 28:20. Que é o próprio Deus. Foi confiado a quem? Efésios 4:11. Uns a ele constituiu apóstolo, outro profeta, outro evangelista, pastores e doutores. 1 Coríntios 28. Constitucionalmente, primeiro os apóstolos. Colossenses 18. Cristo é a cabeça, o foco central, em sintonia com a esposa e com as colunas, que são as pedras que vai edificar esse fundamento. É protestante? É mundial? É assembleia? É adventista? É triangular? É batista? É pentecostal? Etc, etc. Tem tantos que a gente nem sabe mais. Simples, cara. É um único só fundamento. Se surgir pessoas pregando a palavra, gritando, berrando, anunciando o evangelho, é inválido. São apenas pessoas que querendo semear confusão. Degrenir o único evangelho que foi confiado, um único fundamento. Sobre ti, Pedro, eu edificaria a minha igreja. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. É um estudo simples para nós entender. 1 Coríntios 1:10, que está na unidade, Filipenses 2:2. 1 Coríntios 15:1 e 2,
Mantenha a integridade, como foi anunciado e pregado pelos apóstolos. Salve Maria.